Olá, turma. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Vamos falar hoje um pouco sobre os movimentos sociais que acontecem no interior da nossa realidade. Então, vamos discutir um pouco sobre as características desse movimento, como eles surgiram, sua importância. Então, vamos fazer um apanhado geral sobre essa temática hoje. Bom, antes de iniciar esse assunto, eu gostaria de lembrá-los sobre as atividades. Bom, muitos alunos eu tenho observado que estão deixando para entregar as atividades no último prazo e estão tendo alguns problemas de conexão, alguns problemas aí tecnológicos. Então, vamos tentar nos organizar para entregar as atividades dentro do prazo. Como eu falei para vocês na última aula, todo o nosso cronograma ele é estruturado com tempo para que você consiga fazer suas atividades dentro do nosso encontro, então dentro da nossa aula. Então, não tem por que você se estender muito nessas atividades durante a semana. Nós sabemos que imprevistos acontecem e que muitos de vocês precisam desse tempo a mais. Mas não vamos deixar isso virar uma regra, que vocês atrasem as atividades, porque isso gera transtornos tanto para vocês, que vão ficar sobrecarregados, quanto para nós professores, porque nós não vamos conseguir entregar as notas dentro do prazo correto. Então vamos combinar dessa forma, viu? Tentar fazer o máximo para que vocês consigam realizar essas atividades dentro do prazo estabelecido. Mas como eu falei para vocês, somos flexíveis, entendemos os imprevistos e estamos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Bom, então vamos à nossa primeira discussão de hoje. Essa nossa primeira discussão, ela gira em torno dos movimentos sociais. Nós já até discutimos o que são esses movimentos sociais, mas vamos recapitular. Bom, esses movimentos sociais, eles são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Então, como eu expliquei para vocês nas últimas aulas, é uma reunião de pessoas que desejam lutar por algo, que estejam ali insatisfeitos, que desejam buscar melhorias, mudanças sociais ali dentro do seu contexto de vida. Então, é um momento de luta que muitas vezes acaba sendo realmente uma luta corporal e não no seu sentido figurativo. Representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar espaços de direito na sociedade. Então, esses movimentos sociais, eles surgem muitas vezes para representar aquelas pessoas que estão excluídas da participação democrática. Então, elas não fazem parte dos processos de decisão, de tomada de decisão de alguma ação importante dentro da sociedade, e isso vai gerando insatisfação, revolta, e isso vai ocupar a sociedade em forma de movimentos sociais, e que esses movimentos muitas vezes eles acabam em violência. Eu quero dar um exemplo para vocês do que está acontecendo dentro da nossa sociedade e dentro da sociedade dos Estados Unidos, que é a busca por igualdades entre as raças. Houve um episódio de um policial americano em que ele asfixiou um negro e essa pessoa acabou morrendo, e isso desencadeou uma série de revoltas, uma série de protestos nos Estados Unidos, em outros países e inclusive até no Brasil, mostrando essa desigualdade entre as raças e que isso se reflete dentro da nossa sociedade, que muitas vezes existem trabalhos para brancos, trabalhos para pretos. Então, existe uma série de divergências, uma série de preconceitos que acabam dentro da nossa sociedade, e que isso faz com que essas pessoas excluídas
elas fiquem revoltadas e elas busquem melhores condições de vida e principalmente uma igualdade de direitos. Então, esses movimentos sociais, eles são basicamente essas ações coletivas que são feitas de uma maneira organizada e que buscam essa luta por uma causa social. Então, esse é o conceito primordial de movimento social. Esses movimentos sociais, alguns sociólogos, como eu falei já para vocês, já citei, Marx, Weber e Durkheim, eles veem nesses movimentos sociais a sustentação de uma revolução, a institucionalização de um novo poder burocrático e até mesmo veem a questão da uma maior coesão social. Então, esses sociólogos, eles descrevem que esses movimentos sociais, eles são extremamente importantes para uma sociedade equilibrada, para que essa busca pelo poder possa também sair ali das classes mais simples, das classes mais oprimidas. Então, esses movimentos sociais, muitas vezes, eles são vistos pelo governo, por quem está no poder, como um perigo iminente, porque esses movimentos sociais, eles são movimentos de massa, ou seja, eles mobilizam grande parte da população e muitas vezes esses movimentos eles acabam seguindo caminhos irracionais que perturbam a ordem vigente, acabam causando violência, conflitos. Então, é uma busca por ideais que muitas vezes utiliza-se da violência e de quaisquer meios que sejam necessários para alcançar esses objetivos. Mas eu digo para vocês que nem sempre esses movimentos sociais eles são pautados em violência. Muitas vezes a violência ela acaba por dentro daquele movimento existir ali um grupo muito extremista, um grupo que quer aqueles ideais a qualquer custo e o jeito mais fácil é através da violência, através da imposição da força. Então isso vai gerando todos esses conflitos que muitas vezes acabam sendo conflitos armados e que vão gerar toda essa problemática social. Mas os movimentos sociais, eles são de extrema importância para uma sociedade mais equilibrada. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Muitos dos benefícios que o trabalhador tem hoje foram conquistados através de movimentos sociais, através de greves, através de lutas, porque era muito fácil para o patrão ele controlar o trabalhador, que nós vamos até discutir um pouco nos slides mais à frente, mas já adiantando, o capitalista, aquele que detém os meios de produção, ele só se importa com uma coisa, que é o lucro a qualquer custo, e muitas vezes esse lucro ele é através do trabalho que aquela pessoa desempenha dentro da sua indústria, dentro ali do seu negócio, e muitas vezes essa pessoa ela só ganha um salário, ela não participa dos lucros, e isso vai gerando revoltas, isso vai gerando insatisfação, porque aquele que detém os meios de produção vai cada dia ficando mais rico e o trabalhador não consegue nem mesmo o dinheiro para a sua subsistência. Então ele tem ali basicamente o mínimo para sobreviver, enquanto o patrão vai enriquecendo através do seu trabalho. Então esses movimentos sociais, eles muitas vezes eles surgem para tentar igualar essa realidade. Nós sabemos que ainda está longe de acontecer isso, mas que a história ela descreve que melhorou muito as condições do trabalhador. Bom, apesar dessas divergências, existem também algo convergente sobre esses movimentos sociais. A constatação dessas tensões sociais e a iminente ruptura de uma mudança social, eles causam
inúmeros problemas para a sociedade, como eu falei para vocês. Então, essa tensão social que acontece dentro desses movimentos sociais, o único objetivo deles é uma ruptura dessa mudança social, é fazer com que a sociedade ela tenha um novo comportamento frente a esse problema que pode estar acontecendo. Então, esses pontos que convergem e divergem dentro dessa problemática dos movimentos sociais. Aí, como eu citei para vocês, o caso daquele policial norte-americano, em que vocês podem observar na imagem, com o joelho, ele asfixiou um suspeito negro até a morte, e isso desencadeou ali movimentos sociais, desenvolveu inúmeros conflitos por conta dessa atitude em que esse suspeito ele já estava imobilizado, já estava algemado, não tinha necessidade de fazer isso. Então as discussões são acerca do porquê disso ter acontecido, e todas as notícias elas deixam a crer que é por conta da cor da pele que isso aconteceu. Então ficou-se muitas discussões que se fosse uma pessoa branca nessas condições o tratamento seria diferente, e que muitas vezes isso é a realidade, mas não vamos aqui fazer disso uma regra. Nós sabemos que acontecem muitos casos de preconceito racial, mas que também existem um outro lado. Bom, esses movimentos sociais, eles surgem ali no final do século XIX para o século XX, com os sindicatos, onde eles foram institucionalizados de uma forma bastante coletiva e que visavam defender os trabalhadores da exploração dos patrões. E eles eram muito inspirados nos ideais marxistas. Então, esses movimentos sociais, quando eles surgiram, tinham esse principal objetivo, defender o trabalhador dessa exploração. E que isso acontece ainda hoje. Nós sabemos que as leis trabalhistas hoje elas estão extremamente flexíveis, e uma palavra que está sendo usada constantemente dentro da nossa realidade é o empreendedor. Aqui uma opinião minha, essa palavra empreendedor ela está ali muitas vezes para substituir o trabalhador informal, aquela pessoa que trabalha sem vínculo nenhum com ninguém, pode ser um camelô ali na rua, pode ser um vendedor de alguma coisa, um entregador. E esse termo empreendedor ele vem para substituir esse trabalho informal, para dar um ar mais de tranquilidade ao trabalhador, e que muitas vezes isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque o trabalhador, muitas vezes, quando ele é informal, ele não tem direitos, ele não tem garantias, ele só recebe se ele trabalhar. Então, para o governo, isso é extremamente ruim, porque o governo deixa de receber os impostos, deixa de receber as suas receitas baseados nesse tipo de trabalho, e isso, segundo o governo, vem prejudicar a economia. E que esse trabalhador informal, ele não tem garantia nenhuma, porque ele não trabalha para ninguém. E muitas vezes esse trabalho informal, ele acaba acontecendo por conta de problemas sociais, problemas na economia. E isso vem a gerar inúmeros conflitos, que nós vamos discutir um pouquinho também sobre isso. Então, voltando a essa questão dessa exploração dos trabalhadores, isso é vivenciado no comércio, na indústria, até mesmo no serviço público. Eu digo para vocês que hoje em dia um dos melhores empregos para você ter é dentro do serviço público, é você ser um servidor público. Mas acontece
de você ser explorado em todos os setores da economia. Porque mesmo o servidor público, ele não fazendo parte de uma empresa que visa o lucro, mas o governo está sempre colocando, sempre impondo algumas condições de exploração desse trabalhador. E isso vai gerando insatisfações, vai gerando movimentos grevistas e essas inconsistências que acontecem dentro desses movimentos vão gerando inúmeros problemas. E isso acaba, como é chamado dentro da sociologia, em um estopim. Então, acontece o auge dessas discussões, dessas manifestações, e é um momento onde explode muitas vezes a violência. Nesse sentido, voltando aqui para o slide, surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores das classes sociais mais baixas, e esses movimentos eles visavam a participação do trabalhador ali nos lucros da empresa, porque como eu falei para vocês, a empresa ela vai enriquecendo cada dia mais às custas do trabalhador, e isso vai gerando riqueza para os patrões, e o trabalhador ele não ganha quase nada com isso. Como eu falei para vocês, o trabalhador ele ganha somente ali o salário de subsistência. Então é o de muitas vezes comprar sua comida, os remédios, pagar umas contas, e no fim do mês já não sobra mais nada. Então o trabalhador ele não consegue acumular riqueza. E isso vai gerando essas insatisfações e esses conflitos. Como esses movimentos sociais eles funcionam dentro da nossa sociedade? É impossível estabelecer uma única fórmula de funcionamento desses movimentos sociais, visto que eles são diversos. Eles defendem pautas distintas, têm diferentes demandas, de acordo com a sua localidade geográfica, o seu tempo histórico. Esses movimentos sociais, eles eclodem, eles surgem de movimentos e rebeliões de massa. Então, eles surgem ali do povo, eles unem pessoas em torno de uma causa comum, eles visam uma reestruturação social que garanta os direitos das pessoas. Então, esses movimentos sociais, não tem como você definir quais as causas que fazem com que eles surjam propriamente dito, porque dependendo das pautas em que eles acontecem, dependendo do local geográfico, eles têm muitas vezes pautas diferentes, têm objetivos diferentes. Então isso acaba fazendo com que esses movimentos eles tenham características diferentes, mas o que eles têm de características iguais é essa união de várias pessoas em torno de uma causa comum. Deixa eu citar um exemplo aqui muito claro para vocês, que são as passeatas dos estudantes, em que muitas vezes até nós mesmos já participamos de várias, e esses movimentos estudantis eles visam uma melhoria na qualidade de ensino, visam uma escola melhor, professores mais qualificados, mais preparados, e esses movimentos eles surgem dessa precarização da escola. Então, é um dos exemplos que eu posso citar para vocês. Então, eles visam reestruturar socialmente ali a escola, reestruturar esses direitos do cidadão que é os alunos. Então, é um dos exemplos de movimento social. Uma outra característica que descreve muito esses movimentos sociais é o bloqueio estrutural, ou seja, quando são criados impossibilidades para solucionar o problema. Então, as autoridades competentes, muitas vezes, eles ficam inventando desculpas e mais desculpas, colocando impossibilidades, então, mostrando vários problemas para não conseguir solucionar aquele problema.
Um exemplo, dentro desse movimento estudantil que eu citei para vocês, acaba que as autoridades vão sempre dizendo: nós não temos dinheiro para pagar professores, nós não temos dinheiro para reformar a escola, e nós sabemos que isso não é verdade, porque existem fundos direcionados à educação, existem recursos públicos que são diretamente direcionados para a escola. E por que isso não acontece? Então a sociedade ela vai ficando cheia de todas essas desculpas e de todos esses bloqueios que acontecem e parte muitas vezes para uma medida mais enérgica, que é um movimento grevista, um movimento estudantil e que às vezes acaba em violência. Uma outra característica para que esses movimentos sociais aconteçam é o contato. É necessário haver uma interação, reuniões, encontros para organizar todos esses movimentos. Então, é uma característica extremamente necessária para que esses movimentos sociais aconteçam. Mas eu digo para vocês que esse contato, ele não necessariamente tem que ser um contato físico. Muitos movimentos sociais, hoje em dia, eles acontecem via internet. Então, é uma forma mais simples, é uma forma mais acessível de você conseguir cobrar as autoridades, cobrar seu prefeito, seu vereador. Então, é uma ferramenta extremamente importante para os movimentos sociais. Essa forma em rede de você conseguir essa interação com outras pessoas que têm esses interesses em comum. E uma outra característica fundamental para os movimentos sociais é a ideologia. É necessário um conjunto de ideias que justifiquem essas mudanças. E essa ideologia ela tem que ser parecida para todo mundo do grupo, porque é isso que faz essa união dentro do movimento social. É uma ideologia em comum, um conjunto ali de ideias compartilhadas de uma forma coletiva que visem essa busca por mudanças sociais. Professor, esses movimentos sociais resolvem as coisas? Como eu falei para vocês, dentro da história, eles já conseguiram inúmeras vitórias dentro da sociedade, mas não é fácil você organizar um movimento social para que ele consiga realmente mudança. É algo que demanda tempo, demanda muitas lutas e muitas vezes abrir mão de muitas coisas. Hoje em dia, os militantes de movimentos sociais, eles são vistos como arruaceiros, eles são vistos como pessoas baderneiras que querem bagunçar a sociedade. Então, esses movimentos sociais, hoje, eles têm uma característica muito de pessoas de esquerda. Eu não vou entrar em detalhes o que vem a ser a esquerda, a direita, dentro de suas características filosóficas e sociológicas, mas basicamente as pessoas de esquerda são aquelas ali muitas vezes associadas às classes trabalhadoras mais baixas da sociedade, que visam uma igualdade de direitos. E a direita seria mais ou menos ali a burguesia, seria os patrões, em que essas pessoas elas têm interesses em comum. Então, tanto essa esquerda quanto a direita, eles buscam objetivos que muitas vezes são diferentes. Então, tudo isso faz parte de uma ideologia e que dentro da sociedade, principalmente essas pessoas de esquerda, eles são vistos como socialistas, porque muitas vezes eles não estão concordando com as ideias capitalistas. Porque qual que é a ideia capitalista? É a de lucro, lucro a qualquer custo e em cima muitas vezes do trabalhador. E se esse trabalhador ele não concorda com isso, ele é visto como alguém arruaceiro, como alguém socialista, e que deve ser punido por isso. Então,
tem todas essas características, mas que isso foi só uma pequena pincelada para vocês terem ideia de como as coisas acontecem. Como esses movimentos sociais eles funcionam? Eu falei para vocês, lembram, até voltei aqui o slide, que é difícil, é muito complicado você estabelecer uma forma única de funcionamento desses movimentos sociais, mas que, como eu falei para vocês, uma das características extremamente necessária é essa parte ideológica. Então, para o movimento social acontecer, uma das principais características é essa união de ideias. Então, espero que todo esse raciocínio tenha ficado claro. Aqui alguns exemplos de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento negro, em que ele tem como principal pauta de lutas a luta ali contra a discriminação étnica e racial. Esse movimento negro ele faz parte muito da nossa realidade por conta do Brasil ele ser um país essencialmente negro. Grande parte da população brasileira é composta por negros e mesmo assim nós vemos inúmeras atitudes de intolerância, muitas atitudes discriminatórias. Nós vemos que o salário muitas vezes entre brancos e negros eles são extremamente diferentes. Existem profissões em que os negros são minorias. Se você observar, eu não quero aqui entrar nessa discussão para a gente não se alongar tanto, mas se você entrar dentro de uma sala de aula, de um curso de medicina, você pode observar que mais de 95% da quantidade total de estudantes que estão ali dentro são brancos e uma minoria é negra. Então, a sociedade, muitas vezes, ela estabelece que existem profissões para brancos e profissões para negros. Isso é algo cultural que foi construído dentro da nossa história. E cabe dentro da função de vocês, como assistentes sociais, tentar minimizar esses problemas discriminatórios que acontecem. Um outro movimento extremamente que faz parte da nossa realidade é o movimento estudantil, que eu já citei para vocês agora há pouco, que visa garantir um ensino público de qualidade. Então, é um outro movimento extremamente importante que trouxe muitas mudanças positivas para o nosso ensino. Um outro movimento que está bastante em ascensão na atualidade é o movimento feminista, em que esse movimento feminista ele estabelece os direitos da mulher por uma igualdade dentro da sociedade. Então, da mesma forma que eu citei dentro do movimento negro, a mulher dentro da sociedade ela também ainda é vista de forma preconceituosa. O salário, isso aí são pesquisas que são feitas de forma científica, descrevem que o salário da mulher muitas vezes inferior ao do homem, exercendo o mesmo cargo, a mesma função, fazendo o mesmo trabalho. Por que que isso acontece? Então, esse movimento feminista, ele visa garantir os direitos da mulher e essa luta por uma igualdade. Então, é um outro movimento extremamente presente hoje na nossa sociedade e de grande valia para os direitos femininos. Então, nós observamos que existem algumas profissões que muitas vezes elas são vistas como extremamente femininas ou extremamente masculinos por ali imposições sociais. Por exemplo, o curso de vocês. O curso de vocês, 100% dos alunos são do sexo feminino. Por que que não tem homens? Então, é uma coisa a ser discutida. O curso de pedagogia, por exemplo, hoje mudou muito, mas antigamente era um curso extremamente feminino. Então, existem dentro da sociedade esse preconceito,
essas questões que estabelecem ali profissões para homens, profissões para mulheres, essas desigualdades, e tudo isso vai gerando insatisfações, principalmente daquele grupo que sofre todas essas perseguições. Então, esse movimento feminista, ele surgiu dessa insatisfação da mulher em ser tratada de uma forma desigual, em que muitas vezes esses problemas que acontecem são infundados, porque a mulher ela exerce dentro de qualquer função tão bem quanto o homem. Então é provado de uma forma científica, através de estudos, que a mulher ela produz muito mais, ela tem muito mais atenção do que o homem na realização de muitas tarefas, mas que ela ainda é vista de uma forma extremamente desigual, principalmente nessa questão de salário. Outro movimento em alta, principalmente dentro do nosso planeta atualmente, é o movimento ecológico, que ele centra-se nos projetos voltados a estudar os impactos do capitalismo no meio ambiente, reivindicando medidas de proteção ambiental. Então é um movimento que ele surge ali para tentar conscientizar a população das necessidades de preservar o meio ambiente, porque os recursos naturais, eles são escassos, eles vão chegar a um ponto em que não vai existir para todo mundo. Então é necessário que esse movimento ecológico ele passe a ter uma importância muito maior do que ele já tem. Então, é um outro movimento extremamente relevante para a nossa sociedade, que visa essa busca por uma sociedade mais ecológica. E um outro movimento extremamente relevante também é o movimento LGBT, que esse movimento que é de lésbicas, gays, bissexuais e travestis, ele visa uma igualdade de gênero. Então, esse principal movimento dessa parada, dessa organização é a luta pela LGBTfobia, em que descreve que as pessoas que possuem como é que eu posso dizer para vocês? As pessoas que procuram uma orientação sexual diferente das que são adotadas dentro da sociedade, em que existe uma predominância, elas são vistas de forma desigual. Então, da mesma forma que acontece o preconceito com os negros, acontece também com os brancos, acontece com a mulher. Então, esses grupos que são chamados de minorias, eles são vistos de uma forma que não agradam à sociedade e que isso vem trazer inúmeros problemas, tanto para o grupo que sofre as perseguições, quanto para a sociedade. Então, esses são alguns dos exemplos que nós tratamos hoje aqui sobre esses movimentos sociais. Para a gente encerrar essa primeira parte de discussões, vocês já são sabedores que a organização da nossa estrutura de aulas, ela visa agora o chat, em que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, vão fazer algumas discussões sobre tudo isso que eu apresentei para vocês, e logo após vocês vão realizar a primeira tarefa, que é a atividade do fórum, em que a atividade de hoje ela consiste em você escolher um movimento social, pode ser um desses que eu apresentei para vocês, ou pode ser qualquer um outro, você escolhe de sua preferência e você destaca os pontos positivos e negativos que acontecem dentro desse movimento social. Por exemplo, o movimento estudantil, ponto positivo, a busca por uma escola de qualidade. Qual o ponto negativo? Que muitas vezes o estudante ele usa da violência, ele usa da depredação do patrimônio público para lutar por um ideal. Então,
é mais ou menos dessa forma. Você organiza em forma de texto, coloca lá no fórum e lembrem-se, não deixem para fazer isso depois. Aproveitem esse tempo que é destinado dentro da aula para que você não acumule tantas atividades. No mais, estou à disposição agora no chat para tirar todas as dúvidas de vocês e nos encontramos daqui a pouco no nosso segundo momento de aula. Até breve!